O caso de um garoto na Louisiana, nos Estados Unidos, ofereceu incrível evidências para provar que a alma é real, que é possível reencarnar e que a ciência pode estudar a alma. Na Universidade da Virgínia, um grupo de psiquiatras usa a ciência para desvendar os segredos da reencarnação. Desde a década de 1960, a Divisão de Estudos Perceptivos vem colecionando casos de crianças que afirmam ter memórias de vida passada. Agora eles têm arquivos de mais de 2.500 crianças. O médico Jim Tucker, diretor da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar, e professor associado de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade da Virgínia e autor do livro Vida Antes da Vida, uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas, teve contato com mais de 40 anos de investigação sobre a reencarnação, no setor de estudos da percepção da Universidade da Virgínia. Ele disse em entrevista que achava que a pesquisa mostrava como as pessoas estão abertas a considerar a possibilidade de haver evidência de que a consciência às vezes pode existir separadamente de um funcionamento cerebral. Nos casos dessas crianças, se você olhar para os relatórios, eles fornecem evidências de que às vezes pode haver essa transferência de memórias e emoções, que parecem trazidas de uma vida e depois continuam em outra. Maio de 2000. Cidade de Lafayette, na Louisiana, Estados Unidos. A mãe de James acorda ouvindo os gritos de seu filho de 2 anos, e o encontra deitado de costas e chutando em direção ao teto, para cima e batendo os punhos o mais alto que ele conseguia. Andrea Leininger não conseguiu acalmar seu bebê James. Eventualmente ele voltava a dormir e ela achava que o pesadelo tinha acabado, mas na verdade estava apenas começando. Então, na noite seguinte ele teve outro episódio como esse. Foi exatamente a mesma coisa. Exatamente o mesmo movimento de chute e o quanto mais isso acontecia, mais bizarro era. Era tão específico e tão repetitivo que isso marcou o início de um dos melhores casos documentados de possível reencarnação na história. Desde os 3 anos de idade, James já chocava os pais com suas histórias quando lembrava de certas coisas que o conectava a um piloto da Marinha que morreu em 1945. Eles estavam incrédulos. Bruce é gerente na indústria do petróleo e Andrea é uma ex-bailarina que virou instrutora. Eles nunca acreditaram em reencarnação, mas eles começaram a juntar uma excelente história sem saber. A primeira pista veio dos terríveis pesadelos que James começou a ter com 2 anos de idade. Ele dizia frases como: acidente de avião em chamas, homenzinho não consegue sair do acidente de avião em chamas. Foi quando a mãe de James percebeu com o que seu filho tinha sonhado todos esses anos. Os pesadelos de James começaram a tomar forma enquanto ele estava acordado. Sua mãe, Andrea, estava lendo para James quando o garoto se levantou, deitou no chão, começou a balançar pernas e braços e falar que o homenzinho não conseguia sair do avião. Andrea perguntou a seu filho quem era o tal homenzinho que James tanto falava e a resposta do filho a surpreendeu: sou eu. Seu pai então perguntou o que tinha acontecido com seu avião. James respondeu que seu avião teria pego fogo e caído. Seu pai continuou perguntando: por que seu avião caiu? James então disse sem hesitar: ele foi atingido. E quem atingiu seu avião? Perguntou Bruce ao filho. James fez uma pausa, como se o pai estivesse perguntando algo óbvio, e respondeu: os japoneses. James então deu uma pista muito importante para seus pais. Ele falou o nome do navio de onde seu avião havia decolado: Natoma. O pai então foi até o local onde ficava o computador da casa e pesquisou o nome que o filho havia pronunciado, um nome que ele nunca havia ouvido antes. Todos os resultados voltavam para o USS Natoma Bay, o navio dos Estados Unidos, que havia entrado em serviço em 1943. Bruce estava perplexo enquanto olhava para a foto do porta-aviões na tela do computador. Como James poderia saber disso? Como ele poderia saber o nome do navio? Sobre o avião? Sobre essa pessoa que caiu com o avião? Bruce Leininger, extremamente cético, sofreu muito com todo o processo de descobertas e se exauriu, examinando pilhas de documentos, relatos e pesquisas na internet.
Ele percorreu milhares de quilômetros para se reunir com o ex-combatente e elucidar o mistério que envolvia o seu filho. Durante 2 anos, Bruce fez questão de aprender sobre todos os combatentes do USS Natoma Bay, tanto os sobreviventes quanto aos já falecidos. Enquanto isso, James continuava dando aos seus pais inúmeras informações e dados sobre o passado, que para ele parecia tão próximo e real. A mãe então começou a perguntar ao filho se ele lembra qual era o seu nome, e lembra dele sempre responder a mesma coisa, James. André então achou que o filho estava confundindo a pergunta, achando que ela estava perguntando qual era seu nome agora. Mais ou menos na mesma época, James começou a desenhar a mesma coisa de novo e de novo. Um avião caindo e pegando fogo, e a assinatura nos desenhos vinha sempre igual. James III. A nova descoberta veio quando o pai de James foi convidado à reunião de veteranos do navio Natoma. Ele perguntou aos presentes os nomes dos pilotos mortos em batalha. E isso o levou a descobrir o mistério de James III. Andrea estava na cozinha quando seu marido ligou e disse que só teve uma pessoa morta na batalha em Iwo Jima. O nome dele era... And his name was James M. Houston Jr. O piloto da Marinha da Segunda Guerra Mundial, James Houston Jr. morreu aos 21 anos em 3 de março de 1945. Seu avião foi abatido sobre Shishijima. De acordo com o site que guarda memórias do navio USS Natoma Bay Atex, o piloto-tenente James M. Houston foi atingido, aparentemente por forças antiaéreas. Seu avião desceu em um mergulho de 45 graus e explodindo na água. Os pais de James então entraram em contato com a única familiar viva de James Houston, sua irmã, Anne. No começo, Anne não sabia o que pensar sobre o menino que dizia ser seu irmão reencarnado, mas então James pediu a ela uma pintura, que somente uma pessoa além dela sabia que existia. Com ela veio um recado escrito por Anne para o pequeno James. Neste 16 de janeiro de 2006, querido James, espero que essa seja a pintura que você pediu. É uma pintura feita de mim pela minha mãe, a única. Desculpe por demorar tanto a te enviar. Essas últimas semanas foram muito ocupadas e agitadas. Espero que você goste. Com meu amor, Anne. James acreditava então, como acredita agora, que era a alma do piloto morto pedindo aquela foto. E chegou a dizer em um documentário que pediu a Anne a pintura que sua antiga mãe tinha feito dela. A pintura estava em seu sótão por mais de 50 anos. Os pais de James acharam uma loucura ele saber sobre algo assim. Quando criança, James tinha 3 bonequinhos de guerra, a quem ele chamou de Billy, Walter e Leon. Os pais do pequeno James acharam estranhas as escolhas de nomes do filho para seus bonecos de ação. Quando a mãe perguntou a James o porquê daqueles nomes, James respondeu com naturalidade: eles que me receberam no céu. Foi quando Bruce e Andrea foram para o escritório e começaram a mexer nos documentos e anotações sobre tudo que o filho havia falado nos últimos anos. Foi então que eles encontraram os nomes Billy Peller, Leon Connor e Walter Devlin. Todos faziam parte do esquadrão de James Houston. Andrea então perguntou a Bruce se eles tinham morrido antes de James Houston Jr. Bruce procurou em outra pilha de papéis e encontrou as datas de falecimento. Todos morreram antes de James Houston.